Roger, Eagle, time dock. Roger, how does it look? The Eagle has wings. Roger. A Águia tem finalmente asas. Ao quinto dia de missão, o módulo lunar com Neil Armstrong e Buzz Aldrin a bordo separa-se do módulo de comando, onde permanecerá o terceiro astronauta da Apollo 11, Michael Collins. Está prestes a iniciar a descida em direção à superfície lunar. A humanidade escuta em suspenso. Aqueles dois homens estão a minutos de tentar a manobra mais arriscada que o mundo já tinha visto. Eagle, Houston, you're go for DOI, over. Ignition sequence starts. 6. We choose to go to the moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard. Liftoff. We have a liftoff. Apollo 11, this is Houston. You are confirmed to go for orbit. Magnificent ride. And we've had loss of signal as Apollo 11 goes behind the moon. Give us a reading on the 1202 program alarm. You're go for landing, over. Tranquility Base here. The Eagle has landed. That's one small step for man, for one priceless moment in the whole history of man. All the people on this earth are truly one. Magnificent sight out here. Magnificent desolation. Magnífica desolação. Episódio 6. A descida final. This is, of course, the great day for mankind when we leave our planet Earth and set foot on the moon. So on this historic day, Neil Armstrong and Buzz Aldrin are in their lunar module. O experiente jornalista Walter Cronkite dá início à transmissão histórica na CBS. De serviço naquele 20 de julho de 1969 estava também Jay Barbary, histórico jornalista da NBC, que há anos acompanhava de perto o programa espacial. Jay era também amigo de Armstrong. Sabia que Neil era o homem melhor preparado para aquela missão, mas sabia também que havia muitas coisas que poderiam correr mal naquele dia. Neil sabia tudo o que estava a passar a cada momento. Ele analisava tudo e fazia tudo o que podia para estar preparado para executar um trabalho. Ele disse-me mais do que uma vez: "Sabes, Jay, aquilo que me preocupa é aquela coisa para a qual nós não treinamos, aquilo que nós deixámos escapar." E isso aconteceu 2 ou 3 vezes. Ele teve de aterrar o aparelho que simulava a aterragem na Lua e teve de se ejetar daí. Mas resolveu isso numa fração de segundo, e isso era o Neil Armstrong. Ele era o melhor dos melhores, e nós, o mundo e a Terra, tivemos muita sorte de ter o Neil a representar-nos como a primeira pessoa a pôr o pé na Lua. Mas é o próprio Neil Armstrong quem confessa, aqui numa entrevista dada anos mais tarde, que a probabilidade de não conseguir aterrar o módulo lunar com sucesso naquele dia era enorme. Achei que tínhamos 90% de hipótese de regressar à Terra naquele voo, mas apenas uma chance de 50% de fazermos uma aterragem bem-sucedida, a primeira tentativa. Há tantos fatores desconhecidos nessa descida da órbita lunar para a superfície que não tinham sido ainda demonstrados por testes práticos. Havia uma grande hipótese de existir algo ali que nós não compreendíamos, e de termos de abortar e regressar à Terra sem aterrar. Rui Agostinho, diretor do Observatório Astronómico de Lisboa, recorda como aquela era, na altura, a manobra mais arriscada da história. Quem não seguiu isto não se apercebe que aquela gente está com a vida nas mãos mesmo. O que pode correr mal é imensa coisa, é muita coisa. O Centro de Controle de Missão em Houston dá o ok para a Eagle começar a descida, mas desde logo surgem problemas de comunicação com o módulo. As comunicações perdem-se. O Centro de Controle pede ajuda a Michael Collins, que está sozinho a bordo do módulo de comando Columbia. Segundos depois, finalmente surgem boas notícias.
Eagle, we got you now. It's looking good, over. Sem comunicações seria impossível fazer a aterragem. Houston estava na iminência de ter de abortar toda a missão caso não fossem restabelecidas. Mas a ordem que chega da Terra é para continuar. A Eagle começou a descer a cerca de 500 km do sítio previsto da aterragem, numa manobra que deveria demorar pouco mais de 12 minutos. O computador de bordo está neste momento a correr o programa 63. Controla o arranque do motor e também a travagem necessária para fazer uma descida em segurança. Sabiam que depois do módulo lunar desacoplar do módulo de comando, não é? Do Eagle, tinha que ser virada na sua órbita para entrar em modo de descida. Para não estar na órbita, vou dizer erradamente, circular à volta da Lua. Portanto, aquilo tem que ser travado para começar a aproximar da Lua, só que a Lua tem força gravítica e depois a velocidade vai aumentando até bater no chão. O combustível e a trajetória calculada, vou inventar os números, ok? A trajetória de descida vai durar 10 segundos. Se for a velocidade dada pela força gravítica, mas eu tenho que travar. Portanto, vou inventar, preciso de 13 segundos. Eu preciso de combustível para 13 segundos para fazer a descida controlada àquela velocidade necessária para quando as patas tocarem no chão, dito erradamente, os amortecedores funcionarem, aquelas sapatas não entrarem por ali adentro e calcula-se quantos quilos de combustível é que fazem falta. Depois, se houver margem, põe-se mais 1, 2 ou 3, estou a inventar os números, para dar uma margenzita de ir um bocadinho mais à frente ou qualquer coisa assim. Mas é só isso. Mas Armstrong repara que a Eagle está a descer a uma velocidade superior ao estimado. A nave roda e neste momento os astronautas vão literalmente de costas para a Lua e com as pequenas janelas triangulares da Eagle apontadas para o espaço. E é assim que Armstrong e Aldrin conseguem um último vislumbre da Terra antes da tentativa de aterragem. Roger, we copy. That's the Earth, right out our front window. Tudo parece estar agora a correr bem, mas segundos depois, um alarme dispara no computador. That's affirmative. Program alarm. Looking good to us, over. 1202. 1202. Ninguém sabe no imediato o que quer dizer o alarme 1202. Armstrong insiste numa resposta e desta vez nota-se a urgência na sua voz. Give us a reading on the 1202 program alarm. Os sinais de telecomunicação é 1 segundo para lá, 1 segundo para cá, estou a arredondar os números. 2 segundos de descida é muito tempo, o problema é esse. Enquanto ele diz sim ou não, as telecomunicações não são instantâneas, ok? E ele quer saber exatamente se vou em frente, isto é uma coisa grave, ou que eu tenho de abortar já, e então o procedimento passa a ser outro, ou não, continua em frente, está tudo bem. Porque eles tinham a hipótese de abortar a descida para a Lua. Até uma certa altitude eles podiam abortar, largar a parte de baixo e regressar para o módulo de comando. Portanto, a decisão tinha que ser feita muito rapidamente, para dizer ou abortamos ou continuamos. Vocês digam. Na sala de controlo vivem-se momentos de tensão. É Steve Bales, um jovem engenheiro de apenas 26 anos, responsável pelo sistema de guidance, que acaba por ter um papel decisivo e dar o ok para a tentativa de aterragem prosseguir. Roger, we got you. We're going at alarm. Os astronautas não fazem qualquer ideia do que é que o alarme quer dizer, como admitiria mais tarde Neil Armstrong. Tenho de confessar que eu não conhecia a natureza deste alarme particular. O computador tinha sempre muitas queixas, mas eu não conhecia esta. Pedimos à sala de controle para nos ajudar a resolver o problema, e eles não demoraram muito tempo a dizer que podíamos continuar, e que era um problema de sobrecarga no computador. Mas a parte central do computador que estava a calcular o nosso posicionamento e navegação estava a funcionar normalmente. E isso foram boas notícias. O computador estava sobrecarregado, mas o que estava a fazer era dispensar todas as tarefas secundárias e centrar-se no que era fundamental para a execução da manobra. Tudo parece estar a funcionar bem, melhor do que no simulador, diz Armstrong. Houston dá o ok para aterrar, mas 1 segundo depois, um novo alarme dispara na cabine. 1201, Roger, 1201 alarm.
We're go, same type, we're go. A Eagle está neste momento a pouco mais de 400 metros da superfície lunar. O computador vai em breve mudar para o programa P-64, que vai rodar a Eagle numa posição adequada para aterrar, desde a separação do Columbia, que o módulo lunar tinha estado a voar a uma velocidade ligeiramente superior ao que tinha sido estimado inicialmente. Isso leva o computador a indicar um sítio de aterragem que não era propício. O piloto automático estava a levar-nos para uma cratera enorme, do tamanho de um campo de futebol, com cliffs profundos, rochas muito grandes do tamanho de automóveis. Não era o tipo de sítio onde eu queria tentar fazer a primeira aterragem. Numa decisão de absoluto sangue frio, Armstrong é forçado a tomar controle manual da nave, recorda o astrónomo José Augusto Matos. Era um piloto muito experimentado, com muita experiência em termos de voo, e ele, de facto, desliga, digamos assim, aquele voo automático que estava a acontecer, né, que estava assediado pelo computador, assume os comandos manuais da nave. 760 feet per second on the way down. O mundo segue em direto as comunicações da Eagle com a Terra, mas não há imagens. Os ecrãs das televisões transmitem simulações da manobra de aterragem com recurso a grafismos que tinham sido pré-preparados. Mas o experiente Walter Cronkite, que está a fazer o relato para a CBS, apercebe-se que as coisas não estão a correr conforme planeado. Estávamos a seguir o plano de voo e de repente percebemos que ele tinha feito um desvio. E não sabíamos quanto tempo esse desvio ia demorar. Claro que estava muito preocupado. Todos os que estávamos a seguir aquele voo de perto estávamos assustados de morte. Mesmo que ele não estivesse, nós estávamos. Mas o desvio de Armstrong iria causar um novo problema, e este muito mais grave e preocupante. A Eagle está rapidamente a ficar sem combustível. 60 seconds. Lights on. O combustível a acabar, você tem X segundos de combustível, a gravidade da Lua puxa a nave para baixo, é um sexto da nossa, números redondos, mas puxa a nave. 40 feet down, 2.5, picking up some dust. Eles têm que ter o motor ligado para ir reduzindo velocidade, para tocar no chão apenas a uma velocidade mínima. 30 seconds. Até que, finalmente, a luz que indica o contacto da Eagle com o solo acende-se. Contact light. Okay, engine stop. APA at a descent. Mode control both auto, descent engine command override off. Armstrong desliga o motor. Naquele momento só lhe sobravam 16 segundos de combustível. We copy you down, Eagle. Listen, Tranquility Base here. The Eagle has landed. Conseguem sentir este arrepio? You got a bunch of guys about to turn blue. We're breathing again. Thanks a lot. No próximo episódio... Eu sentia assim, estava muito curiosa de ver como é que era a chegada e lembro-me de poisar a nave, o homem ir à Lua, assim uma coisa fora, parecia uma coisa do outro mundo quase, para muita gente na cabeça de certas pessoas, era uma coisa do outro mundo, o homem ir à Lua, como é que é possível, não é? No próximo episódio abrimos a porta da Eagle e assistimos à história a acontecer em direto da superfície da Lua e recordamos como este momento foi vivido em Portugal e no mundo. Todos os dias estamos a acompanhar a histórica aventura da Apollo 11, 50 anos depois dos acontecimentos, desde o dia da partida ao dia da chegada. Magnífica Desolação é um podcast com apresentação e edição de João Santos Duarte. A imagem é do Tiago Pereira Santos, Jaime Figueiredo e Joana Beleza. Neste episódio, as dobragens de sons pertencem ao Pedro Candeias e Ruben Tiago Pereira. Sigam-nos diariamente no site do Expresso, no iTunes, no Spotify ou nas várias plataformas de Android. Vamos reviver em conjunto a aventura que levou a humanidade a dar novas fronteiras ao mundo.